noite a todos. Espero que estejam todos bem em casa. No dia de hoje, nós vamos fazer aqui algumas reflexões, vamos conversar um pouquinho sobre as leis e os deveres, né? Inicialmente, eu gostaria só de fazer um parênteses em relação a esse tema, porque ele é realmente muito amplo dentro da doutrina espírita. Ele nos dá raízes para conversar sobre quase todos os assuntos espíritas, porque as leis nada mais são do que uma espécie de ordem, né? Algo que é colocado por Deus, no qual nós estamos aí inseridos, né? Nós não vamos falar aqui sobre a lei civil ou as leis codificadas, que é aquilo que o nosso pensamento desde já nos projeta, né? Quando eu falo em lei, por exemplo, nós vamos pensar o quê? Numa lei escrita, numa lei codificada, nessa lei humana do dia a dia, né, que nós estamos aí acostumados a discutir, né? Nós estamos cansados de falar porque a lei diz isso, porque a lei diz aquilo. Não é exatamente dessa lei que eu me proponho aqui a conversar um pouquinho com vocês. Eu achei mais adequado, né, nós falarmos sobre as leis divinas, sobre as leis que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos e que está lá de uma forma muito pedagógica em 10 leis morais, das quais a lei de adoração, a lei de conservação, a lei de liberdade, a lei de sociedade e a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei na qual, segundo os Espíritos, ela traz em si todas as outras leis, porque nessa lei de amor, justiça e caridade, nós temos aí um mandamento maior de Jesus, que é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como a si mesmo. Se nós lermos, por exemplo, o Novo Testamento, que nos traz aí a boa nova do Cristo, né? Um texto riquíssimo em ensinamentos das quais Jesus nos transmitiu por meio das suas parábolas, nós vamos ver lá que Jesus ele sintetizou todo aquele conhecimento, aqueles hábitos culturais, aquelas regras que o povo judeu tinha e seguia do Velho Testamento, que eram 613 mandamentos. Imaginem vocês, nós não conseguimos cumprir hoje nem 2 mandamentos. Imagine cumprir 613. Então Jesus, de certa forma, ele foi um divisor na humanidade, né? Por isso ele é considerado a segunda revelação para todos nós. Mas realmente houve uma divisão ali muito clara, porque embora ele não tenha vindo derrogar a lei, ele veio modificá-la de certa forma, além de dar cumprimento a uma série de, vamos dizer assim, entre aspas aqui, né, profecias que existiam anteriormente. Então Jesus, ele simplificou todos os mandamentos em 2 leis principais, que são essas que eu aqui citei, né? Imaginem vocês que naquela época Jesus andava pela Galileia, andava pela Judéia, ele, né, o povo peregrinava e ele conversava com eles sobre esses assuntos. Essas 2 leis ou mandamentos, ou vamos dizer assim, o fundamento principal da palavra do Cristo, nos remete exatamente à questão da caridade, como um dever máximo que nos é imposto na qualidade de espírito. Quando nós vamos reencarnar, por exemplo, nós traçamos aí de uma forma geral, né, as provas que nós vamos ser submetidos e as experiências que nós vamos ter aqui na Terra, sempre com o objetivo de levar o espírito a um degrau mais elevado, que é o que nós chamamos de progresso. Então eu não tenho, na verdade, como dar saltos de um degrau para um outro, pulando 2, 3 degraus, né? A construção do espírito, do ponto de vista das suas virtudes, ela é realmente progressiva. Imaginem vocês, por exemplo, que num livro chamado Voltei,
que eu li recentemente e que me chamou a atenção, né, nos capítulos finais, o benfeitor espiritual, ele relata para o irmão Jacó, que é o protagonista da obra, né? Todos sabem que ele é o trabalhador espírita Frederick Figner. Ele relata que 2/3 da humanidade ainda se encontram em estados de transição dos instintos ou da animalidade para o estado da razão. Ou seja, nós, como espíritos ainda de terceira ordem, não temos essa compreensão de como se dá essa transformação em nós. Então nós ainda engatinhamos. Vamos devagarinho, fazendo um trabalho aqui, fazendo um outro trabalho lá, acolá, justamente no sentido de tentar compreender a verdade e tentar progredir. Quando nós falamos do tema inicialmente, como as leis e os deveres, nós pensamos que os deveres são esses deveres comuns do dia a dia, né? Nós acordamos e aí vamos o quê? Vamos escovar o dente, depois vamos fazer uma refeição, um café da manhã, depois temos o horário para entrar no trabalho, aí voltamos, né? Aí atendemos os filhos, por exemplo, nessa época de pandemia inclusive, né? Todos os pais estão exercitando aí uma virtude que é a virtude da tolerância, da compreensão de todas as dificuldades pelas quais todos estão passando, né? Então, esses deveres, que são os deveres secundários, ou deveres do dia a dia, tratados por muitos como o trabalho profissional, o desenvolvimento científico que isso também nos proporciona, não são os deveres propriamente ditos que a doutrina espírita então nos conclama como forma de realização do próprio espírito. Na obra de Allan Kardec, né, e na obra de Chico Xavier e de Divaldo, né, o espírito Joana de Ângeles, o espírito de Emmanuel, André Luiz e tantos outros que assessoraram, né, esses apóstolos do espiritismo, eles sempre nos dizem que a caridade é a força do espiritismo. Um colega, inclusive, numa exposição que fez, usou essa terminologia e eu achei muito boa, muito apropriada para isso. Mas realmente, a questão da caridade, ela é o nosso dever principal, porque a caridade é justamente aquilo que fazemos que combate o nosso egoísmo. E quanto mais caridade, menos egoísmo. Quanto menos egoísmo, mais caridade. Então nós, na qualidade de espíritas, ou de simpatizantes, ou de espiritualistas, seja você católico, seja você evangélico, não importa, nós temos dentro da moralidade do Cristo algo que é comum em todas as religiões. E por isso é importante que a gente tenha sempre como ponto de partida Jesus e como ponto de chegada Deus. A caridade, segundo entendia Jesus e segundo os Espíritos nos revelaram no livro dos Espíritos, está lá escrito, a gente pode inclusive ler. A caridade é a bondade para com todos, é a indulgência para com as faltas alheias e é o perdão das ofensas. Você vê que são 3 elementos que servem de pilares para a construção do próprio espírito. Mas não é tão simples assim, né? Eu posso dizer aqui que não é qualquer bom cozinheiro, qualquer mestre cuca que consiga reunir todos esses elementos junto com o seu dia a dia, junto com as tarefas que são indispensáveis para a sobrevivência humana e fazer um bolo gostoso, delicioso, né, que a gente possa aí se orgulhar no final da vida. Então, realmente, ser bom, ser indulgente e realizar o perdão em si são os deveres maiores que o Cristo nos conclama a praticar. A doutrina espírita, ela é uma doutrina muito consoladora, porque ela nos esclarece quais são os benefícios de se cumprir esses deveres. Perdoar não é bom? É bom. Sempre que a gente perdoa alguém, a gente se sente bem,
um bálsamo, aquela coisa gostosa, logo depois de realizar esse ato tão nobre e tão importante para o espírito. Ser bondoso, como por exemplo, tantas pessoas fazem por aí, que é doação de cobertores a pessoas que necessitam, doações de alimentos, alguns até fazem o trabalho de campo, né? Levam o alimento nas noites frias para os nossos irmãos que necessitam. São atos de bondade aí muito importantes, que trazem para o espírito um conforto que nenhum bem material poderia trazer. Né? Ter um carro, ter um relógio, ter um celular, viajar, fazer festas imensas, trazem satisfação? Talvez até tragam satisfação, mas são satisfações passageiras. São sensações que vêm e que passam. Não são verdades eternas, construções permanentes e perenes. São verdades transitórias. E por isso Jesus nos ensina que nós devemos construir ou buscar tesouros no céu e não na terra. Construir bolsas que não rasguem, que não se acabem, justamente nos levando a essa reflexão de que nós temos que cumprir deveres que são deveres permanentes. Então, quando estamos aí, quando brigamos com um familiar, um irmão, uma mãe, uma sogra, aliás, ninguém briga com sogra, né? Ninguém implica com elas. Quando estamos numa condição como essa, nós devemos ouvir a palavra de Jesus, que é aquela: vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Isso significa justamente a realização da caridade, no sentido de perdão, no sentido de bondade, no sentido de indulgência. São três verdades que se entrelaçam. Então perdoe aquele com o qual você está brigando. Deixe para lá quando alguém te ofenda, com uma injúria, uma calúnia, algo que alguém te fala e que você realmente não gostou, que reflete dentro de você como um espinho. Deixe isso para lá, né? E seja bom. Faça a bondade ampla, não só a bondade que tem um interesse em si, mas a bondade despretensiosa, desinteressada, aquela bondade que realiza em você uma sensação de amor, uma sensação de alegria, uma sensação de satisfação. Todos nós podemos fazer isso, até mesmo nesse momento em que a pandemia tomou conta de todos. Eu costumo dizer que a pandemia, como uma doença, adoeceu também as pessoas, né? Nós somos aí tomados pelo medo e não devemos vivenciar essas coisas. Embora nós temos que ter responsabilidade para com o próximo, nós também devemos exercer essa caridade atualmente dentro de casa, né? Exercer a caridade com os nossos familiares, com a nossa esposa, com os nossos filhos, né? Que é simples, né? Hoje todo mundo exerce essa caridade da tolerância, né? Da compreensão, né? Do filho fazendo lá aula digital. Realmente é uma coisa bem fácil, né? Nesse sentido, nós podemos então dizer que o cumprimento dos nossos deveres são cumprimento de deveres universais, deveres gerais de caridade, deveres gerais de amor. Uma mãe, por exemplo, quando está com um filho doente e se ajoelha diante de seu leito, pedindo a Deus que cure o seu filhinho, ela exerce um dever imenso, um dever puro de fraternidade, de compaixão pelo sofrimento do filho. Talvez nós, como pais, jamais viríamos a saber o que é isso, um sentimento de mãe diante do leito de morte de seu filho. Uma doença, por exemplo, que nos tome, como um câncer que não tem cura, ou durante aquele processo de cura do câncer em que nós não sabemos se viveremos ou morreremos, é ali que nós devemos exercer a caridade. Não só essa que eu te disse, que é a caridade externa, mas a caridade conosco mesmo. Porque, veja, não se opor a Deus, não questionar Deus, também é caridade. Porque a resignação, a compreensão, a paciência diante daquilo que Deus nos coloca
e quer nos ensinar com todas as dificuldades que nós temos na vida, também é um dever de todo espírito. Ser resignado, ser devotado, que é justamente cumprir com todos esses mandamentos. No fundo, o espírito traz em si esse germe do conhecimento, de saber que Deus quer o bem de seus filhos. No Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta que Allan Kardec fez à espiritualidade, que é muito interessante, que nós devemos pensar sobre ela. Ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem que ela está escrita na consciência de todos nós, no sentido de que não há privilegiados. Não importa qual a sua posição social, quais são os títulos que você tem, de doutor, de mestre, se você é rico, se você é pobre, se você tem alguma limitação física e o outro não tem, isso não importa. O que vale é que Deus escreveu na consciência de todos nós a sua lei, para que um ou outro não saiba mais. Podemos dizer então que através do nosso pensamento, através do exercício da caridade, como uma forma de desenvolvimento do próprio espírito, fazendo bem, sendo benevolente, sendo calmo e tolerante, isso mostra que o espírito ele amadurece ou amadureceu dentro de toda a sua jornada, não só na Terra, mas também no mundo espiritual, e que o leva a realizações que são plenas, a pureza de coração, a tranquilidade que se tem consigo mesmo de ter cumprido o seu dever durante a sua estadia na Terra, de maneira que nós devemos sempre ter em mente que as leis de Deus, elas funcionam diferente das leis humanas. A lei de Deus tem um mecanismo diferente que nós ainda, e muitas vezes ainda não compreendemos, mas ela está aí para todos aqueles que queiram compreendê-la, queiram senti-la e queiram aprendê-la. Eu gostaria de dizer a todos vocês que pensem sobre isso, que se esforcem no bem, que reflitam sobre as lições de nosso Mestre Jesus, para que a gente possa crescer espiritualmente, cumprindo esses deveres, que são os mais santos, os mais benevolentes e os mais virtuosos de todos eles. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.